Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, para introduzir o tema de hoje, eu quero contar uma historinha que é bíblica, que certamente a maioria de vocês deve conhecer, mas eu vou usá-la como metáfora para as outras coisas que eu quero falar depois, que é a história de Paulo de Tarso, que era Saulo. Saulo era um grande perseguidor de cristãos, né? Ele prendia os cristãos, ele não acreditava na palavra de Jesus e abominava também aqueles que acreditavam. Até que certa vez, numa viagem que Saulo fez para Damasco, ele estava no percurso dessa viagem, Jesus então se manifesta para ele numa forma muito luminosa e era tanta luz, mas tanta luz que chegou a cegar Saulo, né? Ele não conseguia enxergar nada. Mas naquele momento que ele teve contato com essa energia amorosa de Jesus, ele já se converteu imediatamente, ele já começou a pedir perdão e já começou a transformar a consciência. Ele ficou cego por 3 dias e aí Ananias, sob o comando de Jesus, fez uma cura em Saulo e ele voltou a enxergar. E Saulo se torna então Paulo de Tarso, que é um dos apóstolos de Cristo, né? E Paulo de Tarso viaja, né, por várias regiões para pregar a palavra de Jesus. Então ele se transforma no oposto daquilo que ele era. E ele então realmente reconhece a grandeza, a magnitude de Jesus. Eu acho essa história muito profunda e muito simbólica. Ela me lembra muito uma frase do Jung, da psicologia analítica, que dizia que mais cedo ou mais tarde tudo se transforma no seu oposto. E é muito interessante a gente perceber que quando uma pessoa critica ferrenhamente alguma coisa, quando uma pessoa é muito reativa em relação ao que quer que seja, é porque existe um medo ali. Tem até uma frase do Ali Cravo que diz: ninguém é reativo ao que não teme, né? O próprio Osho fala que a raiva é uma cortina de fumaça para esconder o medo. Então, em geral, quando uma pessoa está falando muito mal de algo, ela só fala daquilo, só critica aquilo, só desdenha aquilo, é porque tem no seu inconsciente o oposto daquilo, talvez até um interesse em conhecer, até uma afinidade, mas ela tem tanto medo de lidar com aquilo, de olhar, ela não quer nem olhar, porque aquilo vai desconstruir o ego dela. Então muitas vezes ela prefere negar e ela tenta convencer a si mesma e aos outros. Às vezes ela se torna uma oradora, uma pregadora, falando mal de algo ou de alguém, justamente porque aquele conhecimento a sensibiliza de uma tal forma que ela não quer ter que lidar com aquilo, ela não quer ter que olhar para aquilo, e a própria raiva dela em relação àquilo esconde um medo muito profundo, um medo do derretimento do ego, um medo da transcendência do ego. O medo de olhar para dentro, descobrir coisas que ela não quer olhar. Então, como uma forma de defesa, a pessoa passa a rechaçar, né? Ela começa a falar mal, ela começa a criticar, ela começa a debochar, ela começa a desdenhar. Mas essa frase do Ali Cravo é muito brilhante: ninguém é reativo ao que não teme, né? Porque se a gente precisa reagir em relação a algo, é porque tem uma ferida ali. Senão a gente simplesmente ficaria indiferente, não haveria uma reação, haveria uma ação perceptiva que não teria raiva, né? Se tem raiva é porque tem algo mal resolvido, tem um tanto de projeção ali, tem algo que incomoda e que precisa ser olhado, porque está no campo das sombras, então precisa ser olhado, precisa ser integrado. Eu tô dizendo isso porque eu recebi uma pergunta de uma pessoa pelo direct no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue lá, é @GiselaValim, Valim com 2 L's e N de navio. E a pessoa perguntou algo que eu também já recebi outras vezes de outras pessoas, é uma pergunta feita de outras formas, mas que em essência é a mesma coisa, né? E a pessoa falava assim: Gisela, na minha casa todo mundo é cético, ninguém acredita em nada, eu falo de espiritualidade, eles me taxam de louca, eles debocham de mim, eles não acreditam em nada que eu falo.
eu me sinto um peixe fora d'água, porque as pessoas desdenham daquilo que é importante para mim, né? O que você sugere que eu faça nessa situação? E, gente, eu sei que é muito difícil a gente ter convívios, ainda mais convívios compulsórios, com pessoas com as quais a gente tem baixo grau de afinidade, né? Tanto que eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos, um conhecimento muito profundo que eu aprendi com Ali Cravo, que transformou completamente a minha vida, que é focar no grau de afinidade das relações. Então, ao invés de eu ficar conversando com uma pessoa, por exemplo, tentando convencê-la de um ponto de vista que eu tenho e gerando um conflito, um embate e um profundo desgaste energético para mim, eu prefiro perceber os pontos que a gente tem em comum, então eu converso sobre isso, ao invés de debater os pontos onde não há afinidade. A menos que eu e a outra pessoa tenhamos maturidade o suficiente para ter uma discussão amorosa, com uma oposição amistosa, onde não haja briga, onde não haja conflitos ou atritos. Se for possível criar um ambiente amoroso, onde as ideias sejam expostas de forma harmoniosa, tudo bem. Nesse caso específico, a discussão pode até ser bem-vinda, mas a gente sabe que isso é muito raro de acontecer, que na maioria dos debates as pessoas não querem ouvir, elas querem impor as próprias ideias sobre o outro, porque elas têm aquela ilusão de que se elas convencerem o outro em relação à ideia delas, então elas estão certas, né? Então é uma disputa de egos, é uma briga entre egos para saber quem tem razão, e não uma conversa harmoniosa para que haja uma troca genuína de aprendizados e uma expansão da consciência. Por isso eu sugiro que sempre que possível vocês foquem no grau de afinidade e procurem ter conversas que revelam esses pontos em comum e que focam nesses pontos em comum. Gente, quando as pessoas são muito céticas, quando elas criticam determinados conhecimentos, determinados saberes, né? A gente tem o conhecimento oriental, tem 5.000 anos, a meditação, por exemplo, tem em torno de 3.000 anos, pelo menos, ao que se sabe, né? Então são conhecimentos milenares, mas até hoje muitas pessoas criticam esses conhecimentos, debocham, rechaçam, porque não tiveram muitas experiências nesses assuntos que pudessem certificá-las de que aquilo é real. Eu gosto muito de uma frase do Osho, na qual ele diz que a verdade é uma experiência. Eu acho essa frase tão profunda, tão sábia, porque, gente, uma coisa é a gente ler sobre um determinado tema, né? A gente pode ficar lendo sobre amor, pode ficar lendo sobre meditação, pode ler sobre expansão da consciência e ficar muito encantado, achar aquilo profundo, poético, bonito, ficar até tocado em relação àquilo. Mas quando você vai para a prática, quando você tem uma experiência meditativa, ou então quando você ama e sente o amor de outra pessoa, eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de abraçar uma pessoa e a energia amorosa dessa pessoa ser tão elevada que só de você abraçar você fica totalmente embevecido ou embevecida naquele abraço. E você percebe por aquele abraço que o amor existe, porque a sua consciência muda. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, esse privilégio de ter essa troca com alguém. Eu espero que sim. Porque enquanto a gente não vive a experiência, enquanto a gente não sente, tudo isso parece muito utópico, né? Falar de amor, de expansão da consciência, de meditação, para o nosso ego ocidental, que é tão controlador, a gente fala assim, nossa, mas isso é passividade, que bobagem, isso é ser permissivo, é ser bonzinho, isso aí não tem nada a ver, esse negócio de amor, que bobagem, que coisa utópica, que coisa ilusória, a vida não é assim não, essa pessoa que fala isso tá iludida, tá no mundo dos ursinhos carinhosos, não tem nada a ver. As pessoas têm níveis de consciências diferentes, né? Cada pessoa enxerga até onde o nível de consciência dela alcança, como diz uma frase do Ali Cravo. Não adianta a gente querer forçar a consciência em alguém. A consciência ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. O próprio Paulo de Tarso, quando teve essa experiência de ver Jesus, era tanta luz, tanta luz, tanta luz que ele ficou cego.
Naquele momento a verdade foi revelada para ele, mas porque ele experienciou uma situação. Ele não ficou se atendo a coisas que as pessoas falavam, até pelo contrário, ele perseguia quem falava bem de Jesus, porque ele não acreditava naquilo. Mas quando ele viveu a experiência, quando ele sentiu, a consciência dele se transformou imediatamente. E ele então se revelou, né, um grande missionário, um grande pregador da palavra de Jesus, graças à experiência que ele viveu. E é comum que a gente tenha muitas experiências de ceticismo ao longo da vida, e é muito bom que a gente tenha, que a gente questione, que a gente tenha uma mente crítica, que a gente não acredite em tudo aquilo que nos dizem. Para vocês terem uma ideia, gente, eu me lembro na primeira consulta que eu tive com um mentor amigo, a pessoa incorporou o espírito, melhor dizendo, canalizou um espírito da quarta dimensão que transita entre a quarta e a quinta. Mas na primeira consulta eu confesso que eu não acreditei muito naquilo não, sabe? Por mais que eu visse a mudança da performance da pessoa, do jeito de falar, do tom de voz, eu sentia a mudança energética, mas eu confesso pra vocês que eu tava muito descrente daquilo. Eu falei, ai, será? Será que é isso mesmo? Será que essa pessoa tá recebendo mesmo? Será que é assim mesmo? Eu fiquei meio cabreira, né? E aí eu tive tantas, mas tantas, mas tantas, mas tantas provas na minha vida de que aquilo era real, porque o espírito, ele dizia coisas que iam acontecer na minha vida e eu duvidava. E aí os meses se passavam, os anos se passavam e aquela verdade ia se revelando na minha vida. Então quando eu fui tendo essas provas, né, e tanta sincronicidade acontecendo na minha vida, eu comecei a calar a boca do ego, deixei a minha arrogância de lado e eu comecei a perceber que esse mundo era muito maior do que o que eu imaginava e tinha muita coisa que eu não sabia, que meu ego não conseguia alcançar ainda. E eu fui percebendo o quanto meu ego era limitado e o como eu estava sendo extremamente pretensiosa e arrogante de duvidar de algumas coisas. Mas na verdade eu duvidava porque eu não tinha provas de que aquilo era real. Eu ficava muito identificada com a mente, muito no racional. Então eu questionava tudo, eu duvidava de tudo. Até que eu fui tendo provas e mais provas de que a espiritualidade existia, né? Através da sincronicidade, sonhos que eu tinha e depois aquilo que eu sonhava se manifestava. Então foram muitas e muitas e muitas experiências de coisas que eu ouvi de médiums da minha confiança, que na época não eram da minha confiança, mas que se tornaram da minha confiança quando eu via aquilo que eles diziam se manifestando na minha vida. Então, gente, não tem como a gente escapar do nosso verdadeiro ser por muito tempo, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir se conectar com esse verdadeiro ser, com a nossa essência. Porque por mais que quando a gente encarne nesse plano, que acontece muito, a gente fica muito identificado com o falso eu, com a nossa falsa roupagem, que é o ego. E é feito para ser assim. O Yukteswar, né, que era o guru do Yogananda, do Paramahansa Yogananda, ele disse no livro The Holy Science que o átomo é o princípio da ilusão. Esse conceito é extremamente sábio, porque quando a gente encarna aqui na matéria, a gente encarna e a gente começa a se identificar com as ilusões, com poder, com dinheiro, com status, com comparações e competições do ego, com picuinhas, com a disputa entre as pessoas, com todos esses desejos do ego. E a gente começa a se iludir, a gente acha que tudo isso é verdadeiro, que isso é real. A gente começa a traçar metas de vida que são metas baseadas no poder do ego e não no desenvolvimento da consciência, não no nosso verdadeiro ser, porque a gente está muito iludido com essa ilusão, que é chamada de Maya, né? A gente fica muito identificado com tudo isso. Até que a gente começa a viver experiências na nossa vida, principalmente em situações de crise, de luto, alguma doença, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, né? A perda de um ente querido, enfim, alguma situação de crise que faz com que a gente fique no olho do furacão. E nesse momento, o que começa a falar mais alto é o nosso verdadeiro ser.
ele começa a gritar, a pedir por atenção. E são nesses momentos, quando o caos acontece, e por isso o caos muitas vezes é uma bênção, porque ele faz com que a gente desperte para o nosso verdadeiro ser. Quando esse caos acontece, a gente começa a perceber a realidade de uma forma totalmente diferente. A gente começa a buscar outras coisas. Eu me lembro de algumas pessoas, eu já recebi muitas vezes esse feedback, aqui no canal, de pessoas que às vezes entravam, viam os primeiros vídeos, achavam tudo bobagem. Essa menina aí não sabe o que ela tá falando, só abobrinha, tem nada a ver, ela vive no mundo dos ursinhos carinhosos, fica falando de amor, que besteira, Isso há 4, 5 anos, E aí a pessoa passa por uma crise muito grande na vida, talvez uma perda de emprego, enfim, essas situações que eu já mencionei de luto, de frustração, de medo, de angústia. E aí num outro momento, com uma outra consciência, depois que o ego já está mais amansado, pelas situações da vida, às vezes a pessoa volta aqui e ela fala: nossa, Gisela, as coisas que você me falava antes não faziam tanto sentido, agora fazem sentido, porque eu percebo coisas que antes eu não percebia, E eu entendo perfeitamente essas pessoas, porque eu também já fui muito cética em relação a muitas pessoas. Eu também já duvidei de muita gente, eu também olhei uma pessoa pela primeira vez, que era uma pessoa até muito interessante, com uma energia muito boa, mas que por conta dos meus medos, das minhas projeções e dos meus preconceitos, eu não consegui enxergar aquilo num primeiro momento. Então eu duvidei, eu questionei, eu julguei, justamente porque eu não tinha preparo para acolher aquilo que aquela pessoa estava trazendo naquele momento. Eu acho que uma alma muito evoluída que passou por esse planeta, talvez depois de Jesus, a alma mais evoluída que já passou por aqui, foi Chico Xavier. A gente teve o privilégio dele ter encarnado aqui no Brasil, E eu só fui reconhecer a grandeza do espírito de Chico Xavier faz alguns poucos anos. Porque até então eu não percebia a grandeza, eu percebia que era um espírito de luz, mas eu não conseguia perceber a intensidade da luz, eu não conseguia enxergar, porque o meu nível de consciência não alcançava naquele momento. Aí conforme a minha consciência foi mudando, eu fui percebendo coisas que antes eu não percebia. Então, gente, muitas vezes, a gente olha para pessoas que a gente ama e a gente percebe que aquela pessoa está muito distante do verdadeiro ser delas, E muitas vezes a gente fica tentando pregar para essas pessoas e a gente se torna até um chato, fica falando de espiritualidade, a pessoa não quer saber daquilo, ela não tem interesse, não acredita, fica com raiva. Porque muitas vezes essa pessoa ela aprende muito mais pelo nosso exemplo do que por aquilo que a gente fala. Então, por exemplo, se você era uma pessoa muito reativa e você começa a se tornar uma pessoa mais perceptiva, mais amorosa, mais paciente, mais generosa, mais gentil com os outros, aquela pessoa que até então era cética, ela começa a observar a sua mudança, começa a observar as melhoras na sua vida e ela começa a querer aquilo para ela também. E aí ela vai perguntar para você o que você fez, e aí sim você pode falar sobre meditação, sobre espiritualidade, porque ela está aberta para ouvir, ela está receptiva. Mas quando essa pessoa está muito na frequência da raiva, do ceticismo, ou então do deboche, que é só uma outra forma de raiva, o deboche, a ironia, o sarcasmo, são raivas disfarçadas, que parecem bom humor, mas é só uma outra forma de expressão da raiva, não tem nada a ver com bom humor genuíno, Então as pessoas que estão muito nessa energia, elas não estão conseguindo enxergar coisas que você, que já está mais espiritualizado, consegue enxergar. Porque elas estão numa outra percepção, numa outra consciência, e está tudo bem. Isso não significa que você é melhor do que elas. Significa que você já teve experiências que elas provavelmente ainda não tiveram, e está tudo bem. Cada um tem seu momento, tem seu processo. Se elas não estão preparadas para te ouvir, não seja um chato que fica falando ou pregando, até porque isso muitas vezes pode passar arrogância. O que você pode fazer por essas pessoas é uma oração para o mentor delas à distância. Faz uma oração para o mentor, para o mentor delas, depois para o seu próprio mentor. Isso funciona muito, gente. A oração tem um poder incomensurável.
Quem já foi vítima, né, do poder da oração sabe como ela é forte, como ela é profunda, como ela é transformadora. Então, às vezes a gente não consegue atuar no campo racional, mas a gente consegue atuar no campo vibracional, que é infinitamente mais poderoso quando a gente faz isso de coração aberto. Tem até uma história do Lahiri Mahashaya, né, que foi um guru indiano, inclusive ele foi o guru do Yukteswar, que por sua vez foi guru do Yogananda. Inclusive o Lahiri Mahashaya, ele teve como guru o Mahavata Babaji, né, que o incentivou a disseminar o Kriya Yoga no mundo moderno. E o Mahashaya, ele era muito desqualificado pela esposa dele, porque ele tinha um cargo público inferior, entre aspas, a outras pessoas que eram de outros cargos mais poderosos do que o dele. E a esposa o desqualificava muito por isso. Até que certa vez ela entra no quarto de supetão e vê o próprio esposo, que ela tanto desqualificava, levitando. E aí ela fica tão prostrada diante daquilo que ela começa a ver a grandeza que ele tinha. E nesse momento ela vive uma experiência tão profunda que ela se torna a maior discípula do próprio marido, que ela tanto criticava, que ela tanto desdenhava, porque ela não conseguia enxergar a grandeza dele, porque ela o olhava através dos olhos do poder social, através dos olhos do ego. Quando ela conseguiu enxergá-lo pelos olhos do ser, através da própria experiência, a verdade se revelou para ela de uma forma tão profunda que ela se tornou uma discípula dele, porque ela conseguiu ver quem ele era. Então, gente, todo esse recado é só para dizer para vocês que cada pessoa tem o seu momento. Plante uma semente, fale de amor, exale amor, fale coisas positivas, isso é muito bom, isso ajuda muito as pessoas. As palavras têm energia, as palavras têm poder. Então, quando você profere palavras positivas, isso é muito transformador. Quando você elogia, quando você enaltece o lado luz das pessoas, isso as ajuda a se transformarem através da energia amorosa. Mas não tenha receio se você conhece pessoas que são muito céticas, que criticam tudo, que são muito racionais, que negam completamente a espiritualidade. Não fique tentando pregar algo para elas ou catequizar. Simplesmente seja o exemplo através do seu olhar, da sua energia amorosa, da sua ausência de reatividade, da sua percepção. O Osho fala que a melhor ajuda que a gente pode dar para alguém não é tornar a pessoa aquilo que a gente gostaria que ela fosse, mas sim inspirá-la a ser quem ela realmente é. E cada pessoa tem o seu momento, o seu processo, a sua história, o seu nível de consciência. E eu termino esse vídeo com uma frase do Ali Cravo que diz: "Ninguém evolui o outro, nem mesmo por amor. Evolução se dá por autoconhecimento." Gente, se esse vídeo tocou o coração de vocês de alguma forma, se fez algum sentido, lembra de deixar seu like aqui pra mim, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.